Israel declarou guerra total ao grupo Hamas depois deste país ter sofrido um brutal ataque, tendo deixado inúmeros mortos entre civis e militares logo nos primeiros dias do ataque, numa ação em que a opinião pública culpa os serviços de inteligência israelenses de terem falhado por antecipar este atentado. Paralelamente, algumas fontes afirmam que o Egito tentou alertar antecipadamente que algo grande estava sendo planificado na faixa de Gaza. Alegações estas que foram prontamente negadas pelos israelenses. Mas, se verificarmos as fronteiras entre as partes que compõem o conflito, podemos perceber que ambos fazem fronteira com o Egito. Esta questão geopolítica preocupa naturalmente o Egito e não só. Mas, se o Israel anunciou o cerco e bloqueio total ao território de Gaza e ainda nega que os seus aliados egípcios tentaram alertar sobre as possíveis movimentações do Hamas, o que pode acontecer diplomaticamente entre o Egito e Israel? Qual será o impacto da guerra na fronteira entre Gaza e o Egito, tendo em conta os bloqueios impostos? Estas opiniões e fatos acompanham neste vídeo. Moza Geo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo o que influencia no dia a dia das nações de África. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Há mais de 2 milhões de pessoas dentro da faixa de Gaza. A passagem de Rafah fica a pouco mais de 30 km da cidade de Gaza. Esta é a fronteira com o Egito. Uma viagem de 45 minutos de carro poderia salvar a vida daqueles que estão dentro do território palestino. Mas essa solução depende agora de um delicado cálculo geopolítico. O regime egípcio fechou a passagem de Rafah por tempo indeterminado. Mesmo assim, os egípcios têm afinidades óbvias com os palestinos de Gaza. Compartilham não só fronteiras, mas também uma história e cultura influenciada pelo islamismo e pela civilização árabe. O dialeto falado em Gaza tem marcas do egípcio na pronúncia e no vocabulário. Por outro lado, o regime de Abdel Fattah al-Sisi vai tentar evitar a entrada de centenas de milhares de pessoas no Egito. O país já passa por uma grave crise econômica e de segurança. Isso sem falar nas eleições presidenciais que devem ser realizadas em dezembro de 2023. Outro fator fundamental é a desavença ideológica entre o Egito e o Hamas. O Hamas tem a sua gênese no movimento egípcio Irmandade Muçulmana, que o governo persegue. O ataque de Israel a Gaza causou alarme no Egito, que pediu ao vizinho Israel que fornecesse uma passagem segura para os civis do enclave palestino, em vez de incentivá-los a fugir para o sudoeste em direção ao Sinai, disseram duas fontes de segurança egípcia. O Egito não permitirá qualquer êxodo em massa de palestinos para o Sinai e considera qualquer movimentação que leve os palestinos a migrarem para o sul como uma séria ameaça à segurança nacional, disseram as fontes. O Egito está agindo para evitar um êxodo em massa da faixa de Gaza para a Península do Sinai. Depois que os bombardeiros israelenses interromperam a travessia no único ponto de saída do enclave palestino, Rafah é o único ponto de passagem possível para o Sinai, para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza. O restante da faixa é cercado por Israel e pelo mar. Segunda-feira, depois do início dos ataques do Israel, cerca de 800 pessoas deixaram Gaza pela passagem do Rafah e cerca de 500 pessoas entraram, embora a passagem tenha sido fechada para o movimento de mercadorias. O governo do Sinai do Norte reuniu-se com as autoridades locais na segunda-feira para planificar qualquer crise resultante dos acontecimentos em Gaza, informou seu gabinete. Até o momento, não há sinais de reunião em massa de palestinos na travessia de Rafah, mas relatos afirmam que existem planificadas algumas partidas. O Egito tem planificado nos últimos anos ações para pacificar a região do Sinai, que por coincidência faz fronteira com Gaza. Houve confrontos armados por ali, e o custo político de receber palestinos pode ser imensurável. O combate ao terrorismo é hoje uma das principais bandeiras do presidente Sisi. Se recuarmos no tempo, vamos perceber que a relação entre o Egito e o Israel foi sim muito conturbada. E isto remonta à criação do próprio Estado de Israel. De uma forma resumida, o Estado de Israel, que surgiu muito por conta da imigração de judeus vindos maioritariamente da Europa, foi criado em terras
já habitadas pelos palestinos há séculos. E curiosamente, como o resto do Médio Oriente, este povo são na sua maioria islâmicos. Esta questão religiosa fez com que vários países islâmicos, incluindo o Egito, conduzissem guerras contra Israel, por não reconhecimento da legitimidade do Estado israelense, em consequência da perda considerável e contínua de territórios do povo palestino. Mas, depois da Guerra do Yom Kippur, que também é conhecida como a Quarta Guerra Árabe-Israelense, que culminou com a assinatura de acordos que devolveram a região dos Montes Sinai ao Egito, que tinham sido perdidos na Guerra dos 6 Dias, e pela política de aproximação do então presidente egípcio Anwar Sadat, o Egito foi o primeiro país islâmico que reconheceu Israel como Estado legítimo, em um ato que não agradou a nenhum outro país do Médio Oriente. Com este reconhecimento, existiram várias contestações, tanto externas como internas, que culminou com o assassinato do presidente Anwar Sadat em plena cerimônia militar pública, num ato terrorista que aconteceu por infiltração dos radicais nas unidades militares que desfilavam na tal parada militar. Mesmo com estes acontecimentos, a política egípcia não teve praticamente nenhuma mudança com relação aos aspectos diplomáticos com o vizinho Israel, que assinaram vários acordos de cooperação até em setores mais sensíveis como inteligência e troca de informações estratégicas. Os recentes acontecimentos entre Israel e o Hamas, que culminou com alegações de Egito dizendo ao público que tentou alertar o governo israelense sobre uma movimentação na faixa de Gaza e que foi praticamente rejeitada por Israel, não mudará em nada o grau de cooperação entre estes dois países, salvo se existirem outros fatores geopolíticos na região que possam fazer com que uma das duas nações tome uma postura completamente diferente do que se vive hoje. Lembramos que as nações não são amigas, mas sim têm interesse em comum. Existe um medo visível que este conflito não se limite somente à faixa de Gaza, mas, com as alianças confirmadas e não confirmadas, possa expandir por vastas áreas do Médio Oriente. Se isso acontecer, países africanos como Argélia, Marrocos ou Tunísia podem também ter uma forma de conflito, isto tirando a Líbia, que vive dias não saudáveis. O que você acha do conteúdo? Deixa aí nos comentários e aproveita a sugestão de deixar mais conteúdos aí no vídeo. Nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre a África aqui no canal.